em Saúde da Família pela Secretaria de Saúde do DF, pós-graduada em Direitos Humanos pela FUNIP e pós-graduando em Saúde da População de Rua, em Situação de Rua, e mestrando em Saúde Coletiva pela UNB. Fica à vontade para começar, Uliana. Obrigada. Boa noite para todo mundo está conseguindo me ver? Deixa eu olhar aqui, eu travei aqui. Consegue me ver? Só me responde se conseguir me ver ou não. Não, a gente está vendo a sua tela do seu celular. Nossa! deixa eu... É que eu compartilhei minha tela, perdão. Isso. Aí, agora sim, consigo, deixa eu ver. Então, boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar participando, estar podendo falar sobre uma temática que é tão importante, tão atual para a gente, né? Então, minha palestra tem como título Impactos da Pandemia na Saúde Mental da População Negra. Eu vou dar algumas voltas durante a apresentação, tá? Eu vou falar um pouco sobre vulnerabilidade, um pouco sobre o Covid, um pouco de como nós profissionais de saúde atuam frente a essas demandas. E aí eu vou fechando um pouco para a saúde da população negra, trazendo alguns dados e trazendo algumas provocações no final, que acho que é para a gente discutir melhor. Então, para a gente começar, a gente tem, no início de 2020, praticamente no dia 31 de janeiro de 2020 agora, o Covid ele foi declarado como uma pandemia ou então uma emergência em saúde pública de interesse internacional, né? Então, foi a partir dessa data de 31 de janeiro que começaram a subir os números de casos de Covid no mundo e começou a aparecer aqui dentro do Brasil. E aí essa pandemia, ela começa a se espalhar rapidamente em todo o mundo, né? E trouxe, com o seu avanço, graves consequências, né? Evidenciando os importantes a gente discutir alguns assuntos dentro da saúde para poder atender melhor essas populações e atuar durante o enfrentamento dessa pandemia de Covid. O Kim, Hua e Xuan, eles falam que esse cenário de coronavírus, ele é um cenário de emergência e também acaba se tornando um experimento social, porque ali a gente vai ver as questões das camadas sociais, os estratos sociais vão ficar bem nítidos para a gente, para mostrar quais populações que têm mais acesso à saúde, quais populações estão mais vulnerabilizadas e quais populações estão mais suscetíveis a contrair o coronavírus, né? E aí a gente tem que fazer umas reflexões a nível de riscos globais, né? Trazendo a questão da sinergia dos governos em todas essas questões de níveis de saúde, desde o nível da atenção básica, secundária, terciária, e como que isso é organizado internacionalmente. A gente tem aqui no Brasil, como eu discuti numa entrevista de mestrado, que é a linha da minha temática de pesquisa sobre coronavírus, né, que a gente não tem a participação efetiva do nosso governo brasileiro no enfrentamento dessa pandemia, principalmente no que se diz a investimento de ciência, tecnologia e inovação. E aí, esse experimento social, ele exige uma participação social, e essas participações social, elas geram experiências individuais, coletivas, e aí também gera essa questão da cooperação internacional, que através dos estudos, publicações e dessas parcerias para tentar procurar uma maneira de frear essa pandemia e esse vírus. Então, aqui no Brasil, essa pandemia, ela chega nas cidades centrais, nas grandes cidades, e elas começam a migrar para cidades mais periféricas. Por que disso daí, né? Porque as populações, elas têm que... as pessoas mais pobres, elas vão para cidades maiores, vão para os centros, grandes centros, para trabalhar, para suprir as necessidades das famílias, e voltam para suas casas. E, geralmente, essas populações são as que têm menos acesso aos serviços de saúde. Porque todo horário que, por exemplo, o postinho da dona Joana ali na atenção básica é aberto de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Esse é o período que ela está no trabalho e é o período que ela desloca de casa do trabalho para casa. Ela não consegue ter informações no serviço de saúde sobre essa doença. Então, aqui no Brasil, a questão do Covid, ela deixou evidenciada as marcas das desigualdades existentes, né? Em questão da etnia, raça, classe social e situação de saúde. E aí estampa basicamente as questões das condições vulneráveis, ou seja, aquelas populações que não têm acesso às condições básicas de saúde, infraestrutura,
saneamento básico, ou até mesmo a questão de uma moradia adequada. Que essas pessoas que estão lá, elas não vão ter conhecimento. Por exemplo, se eu estou ali numa moradia ali, eu preciso suprir a necessidade dos meus filhos que estão passando fome, eu nem sei como coloco uma máscara. E geralmente tem pessoas que não sabem nem como usar a máscara direito, porque o meio que o governo utilizou para alertar a população foi os meios midiáticos. Às vezes as pessoas que estão ali são de baixa renda, não têm um acesso ao meio midiático para ele poder aprender a usar aquilo, né? E aí, como forma de evitar essa questão da disseminação do coronavírus, eles declararam a questão do isolamento social, né? E esse isolamento social, ele acabou trazendo uma perduração durante a pandemia que vai trazer muitos impactos a imediato, médio e longo prazos aqui para a gente, né? E aí a gente tem que considerar as questões, como que a gente está atuando como saúde, como promotor de saúde para aquela população, né? Trabalhar essas questões de entender, por exemplo, as questões da determinação social em saúde, que é entender como que essas pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham, envelhecem, incluindo o sistema de saúde que estão ali dando o aporte ou suporte para aquela população. E aí aqui tem 2 autores que eles publicaram um artigo já esse ano, bem fresquinho, que é Wolfson e Leond. Eles falam que esse isolamento ele afetou desproporcionalmente e negativamente comunidades de baixa renda, onde a questão dos recursos eles são limitados. E aí também trouxe para a gente a questão da população vulnerável, que é a população que ela fica mais exposta à contaminação, exatamente pela necessidade de prover a despesa de sua família, não podendo cumprir a questão do isolamento social decretado. Então, eles acabam furando o decreto, porque é melhor ele sair, correr o risco de pegar um coronavírus, do que ele deixar um filho dele morrer em casa. Então, essa questão aí mostra bastante essa questão do extrato social e das desigualdades sociais para a gente. E aí, com essa questão deles furando esse bloqueio do isolamento social, eles também é a população que fatalmente elas têm com menos acesso e menos orientações da atenção à saúde, né? Do serviço de atenção à saúde. Aí aqui a questão que eu vou trabalhar agora um pouquinho sobre a desigualdade social, eu trago os 2 autores também, que é o Maradola e a Roga, que eles falam que essa questão da vulnerabilidade, ela está atrelada às fragilidades de vínculos afetivos e relacionais e estampa a desigualdade de acesso aos bens e os serviços públicos. Isso inclui educação, transporte, serviço de saúde também. E aí, quando eu tenho um território onde ele expressa as desigualdades sociais, eu vou ter um território vulnerável, em vulnerabilidade, eu vou ter piores indicadores sociais e em saúde, e baixa cobertura aos serviços públicos de saúde, também e de transporte, né? Então, essas pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, ela tem mais chance de se contaminarem, adoecerem e perder os seus empregos também. E agregado a isso, a gente tem algumas comorbidades, né? Que são hipertensões e diabetes que são mais comuns ali a gente ter nas populações vulneráveis, que afetam a questão das comunidades que são mais pobres e com mais risco de contrair o coronavírus 19, com maior gravidade ainda por conta dessas comorbidades, exatamente por não poder cumprir o isolamento social. E aí um pouco sobre para a gente refletir um pouco assim sobre o nosso manejo, né? A gente tem que entender que algumas situações elas favorecem que algumas populações sejam mais suscetíveis à infecção por Covid-19. Então, eu, enquanto profissional da atenção básica, da secundária, da terciária, eu vou ter que ter esse olhar como um todo, olhar o paciente no contexto onde ele vive, como que ele vive, é a questão da determinação social da saúde mesmo. Como que ele cresceu, como que ele teve acesso à educação, quantas pessoas vivem na casa, porque eu preciso saber disso para eu poder tratar o paciente e entender o contexto que ele está inserido ali. E ali a gente tem que considerar as características também individuais e dos territórios vulneráveis, né? Se aquele indivíduo ele está ali dentro do território, como que ele age, qual é o papel social ou ocupacional desse indivíduo dentro daquele território, né? E aí eu também tenho que entender que a exposição ao Covid-19 ele é mais intenso nos estratos sociais vulneráveis e os perigos eles são mais amplos e multidimensionais, foi como eu citei anteriormente, né? As questões das comorbidades, tem doenças que são específicas para determinada população, e por aí vai.
E aí a gente passa um pouco para falar um pouco sobre o acesso como que é o acesso da população negra aos serviços, o Serviço Único de Saúde, em todos os níveis de complexidade. E eu trago alguns dados aqui também para a gente reforçar no final um pouco da nossa discussão, né? Aqui no ano de 2018, a população negra representava 67% do público total atendido pelo SUS e a branca de 47,2%. Então, a população negra é praticamente a população que vai mais procurar o serviço de saúde, porque exatamente é a população que ela vive maior em situação de vulnerabilidade, né? E aqui a gente destaca que 37,8% dessa população, adulta, preta ou parda, avaliaram sua saúde como regular, ruim ou muito ruim, enquanto os brancos avaliaram somente 29%. Então, a gente tem a diferença de praticamente 10% nessa avaliação aí. E aí, os pretos e os pardos, eles estavam 73,5% expostos a viver em um domicílio com condições precárias do que os brancos. E aí, esses dados são do IPEA, dado coletado em 2018 agora, né? E aí, como ferramenta de saúde que a gente traz aqui para a gente discutir um pouco, e foi até uma provocação que teve no início de uma palestra que eu dei na Universidade de Brasília, que foi sobre os instrumentos que a gente tem, como que está sendo a nossa formação para trabalhar com esse público-alvo, né? E a gente que eu trago aqui para vocês, o único instrumento que a gente tem pautado, criado pelo Ministério da Saúde, é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? De atenção à saúde integral da população negra. E aí, esse instrumento, ele vem como uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades sociais em saúde. Foi onde o movimento negro começou a participar e começar a questionar sobre uma elaboração de política, né? E aí teve uma lei de 2010 que reforçou essa questão de poder estabelecer essa política, onde a gente tem um reconhecimento de que suas condições de vida resultam de injustos processos sociais, no caso da população negra, culturais e econômicos presentes na história do país, ou seja, desde sua construção. Lá no final, quando eu vou estar abordando mais o tema de saúde mental, eu vou estar falando o porquê dessa construção do país, ela afetou tanto a questão do acesso ao serviço de saúde e afeta tanto a questão da saúde mental do povo preto hoje. E aí os princípios organizativos dessa política é a questão da transversalidade, da complementariedade, da confluência e reforço de diferentes políticas de saúde, ou seja, ela vem para completar o que a gente já tem de criado pelo SUS, aí, por exemplo. O SUS tem outras políticas de assistência social, as políticas de atenção básica, então ela vem de encontro para poder completar essa política aqui para que essa população seja olhada, tenha um olhar mais específico, né? Então, a gente tem 3 edições nessa política. A primeira versão dela foi em 2009, a segunda em 2013 e a terceira em 2017. E a gente só teve uma mudança significativa na edição de 2017, onde surgiu uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 344 de 1º de fevereiro de 2017, onde eles colocaram a questão do quesito de autodeclaração, né, que antes a gente não tinha. É uma coisa que a gente também, quando eu estava na residência, a gente não tinha no prontuário eletrônico, deve estar surgindo agora, ou se não tiver surgido, mas até início desse ano, não tinha a questão do PEC, não tinha essa questão de raça-cor na hora dos atendimentos, então a gente não tinha como levantar evidências para poder formular políticas melhores. Aí deve ter ocorrido alguma mudança e deve ter colocado esse quesito agora, mas em 2017, com essa portaria, a nova terceira reedição dela, eles colocaram essa questão do quesito raça-cor, da autodeclaração, desculpa, para a gente poder evidenciar maiores os fatos, né? E a gente também tem aqui na questão da população negra, a gente tem que entender que as vivências específicas de adoecimento relacionado ao racismo estrutural, que aí a gente tem uma contribuição do racismo que existe estruturalmente desde a construção do Brasil, adoecendo as pessoas até hoje, em grande parte a questão das desigualdades sociais, né? E a gente tem as questões da vulnerabilidade, né? A distribuição desigual de recursos, e pior acesso à educação, saúde, habitação, justiça e trabalho. Esses são alguns autores que trazem em 2011, 2014 agora. E aí a gente tem que compreender as desigualdades sociais no processo desse adoecimento do usuário, né?
dessas populações que vivem em situação de vulnerabilidade. E aí a gente também tem outra coisa que a gente peca bastante e tem produzido bastante, produzido pouco, mas creio que deve ter subido agora, com as pesquisas deve ter subido, é que a gente tem poucas pesquisas brasileiras que têm publicado sobre saúde da população negra. A gente não tem evidências bem fortes para poder argumentar nesse atual governo, né? A gente não tem dados muitos estatísticos e fiéis para a gente poder seguir essas questões de protocolo de governo, né? Aí essa questão da vivências específicas da população negra, a gente também tem algumas doenças genéticas que são mais comuns na população negra do que na branca. Tem a questão da anemia falciforme, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e por aí vai, uma série de outras doenças, que é mais comum na população negra e que, se ele contrair o vírus, ele vai contrair o vírus com a gravidade maior para levar ele a óbito ou então alguma sequela, né? E a gente tem que chamar atenção também para a questão da saúde mental, quando a gente fala da população negra, que é na população negra onde estão os transtornos mentais são mais frequentes, né? Que são as psicoses e os transtornos mentais comuns. E aí, quando a gente está na atenção básica, a gente vê isso fielmente lá na atenção básica, que os transtornos mentais comuns são o que mais afeta a população negra. Apesar daquela pessoa tá lá e ela não se autodeclarar como negra, porque para ela ainda é moreno, né? Moreno ou mulato. Então, tem essa questão da construção da identidade também que bate fortemente e é marcante, sabe? Foi como a gente traz, a Djamila Ribeiro traz também, que a gente, assim, cria-se um caldo de cultura, né, na sociedade, aí eles trazem esse discurso de que o Brasil é um país de diversidade racial, mas na hora de formular políticas a gente não tem essa questão fielmente na elaboração, eles não levam isso em conta. Fala que o Brasil é lindo, bonito, como se fosse o país do carnaval, mas não mostra as questões dessa questão que é surgida, que é escondida pelo esse caldo de cultura aí que a gente fala, né? Que é trago bem... É o discurso vendido para a população do exterior, né? É o Brasil da miscigenação. E essa questão da miscigenação faz muito essa questão da autonegação, da pessoa se reconhecer enquanto negro. Eu mesmo tive uma experiência assim, para mim, eu era pardo, né? Tipo, eu tenho os traços negros, lábios, dentes tortos, lábios grandes, narizão, né? Tipo, meu pai bem negro, retinto, e foi no último semestre da universidade que eu fui me reconhecer enquanto negro, né? Falei, se meu pai por que eu não sou? E aí eu fui começar a ler mais essa questão de Djamila Ribeiro, Francis Fanon, que é exatamente isso, cria-se esse processo de miscigenação, e aí a gente está sofrendo um racismo de uma pessoa que está ali do lado da gente. Por exemplo, eu fui descobrir que eu era preto porque uma pessoa praticou racismo comigo, né? Eu falei, não, a gente tem que combater isso de frente. Então isso aí incomoda bastante também, causa alguma coisa na questão da saúde emocional, saúde mental da gente, né? E aí, exatamente onde eu vou entrar agora, que a gente tem essa questão do racismo internalizado. A gente não assume a identidade étnica e racial da gente, porque ela é desvalorizada, ou então ela é negativada, porque durante o processo de construção do Brasil aqui, eles contaram isso pra gente. Né? Ou seja, eles também trouxeram as questões dos direitos. Em vez de dar os direitos pra gente de poder participar de uma formação de política, da formação do governo, eles deram pra gente o primeiro direito que eles deram pra gente era o terceiro, quarto, quinto que tinha que dar, que até continuam praticando até hoje, que é o direito social. Dá ali, tipo, Minha Casa Minha Vida, um Bolsa Família, um direito social, mas não deixa a gente participar da formulação de política. E é isso que causa essa questão dessa questão da identidade étnico-racial desvalorizada ou negativa. E aí, associada a essa questão da identidade étnico-racial desvalorizada ou negativa, a gente tem a questão da associação da depressão bem maior nessa população também. E a gente tem outra coisa que vem chamando a atenção para a gente nesses tempos, é a questão do abuso de álcool e outras drogas. E aí também tem a questão dos transtornos mentais, porque eu tô ali, álcool hoje em dia é a bebida mais fácil que tem. Uma bebida, tipo uma pitulinha, vamos supor, é 2, 1,99, 2 e pouco. A pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela entra em processo de sofrimento psíquico também, o sofrimento mental, que ela começa a fazer fazer abuso de álcool e outras drogas para suprir esse sofrimento que ela vem sofrendo ali da sociedade, que é aquele de não ter uma casa para morar, de não ter um alimento para dar para seus filhos. Então tapando
tapando um problema com outro problema maior, né? Meu computador travou aqui, gente, é rapidinho, pronto. E aí, a gente vê que na população negra, o abuso de álcool e outras drogas, na negra não, os transtornos mentais e o abuso de drogas, a gente tem a população branca, que é 44%, só que quando é para o tratamento dessa população, dessa dependência, a gente tem um preto com a taxa de mortalidade 2 vezes maior. O branco ele consegue um tratamento melhor, porque ele tem condição para pagar por isso, enquanto o negro não tem a condição de pagar por um serviço de recuperação, porque os serviços que a gente tem público, eles são limitados. E aí a adesão de um paciente que está em sofrimento mental, um paciente que está fazendo abuso de álcool e outras drogas, é bem difícil. E aí, com poucos recursos, com poucos serviços, com poucos profissionais de saúde, com profissionais de saúde que não conhecem política nacional de atenção integral à saúde da população negra, a gente não consegue alcançar esse usuário que está ali. E aí também, assim, por muito tempo, a depressão, a questão da ansiedade, outros transtornos psicossociais, eles estiveram ligados às crenças e rótulos que, de alguma maneira, eles eram um obstáculo na procura do tratamento, e até hoje é. Hoje, por exemplo, o pobre não pode sofrer de depressão. Depressão é uma coisa que é para rico, para uma pessoa que é para fresco. Então, tem essas questões rotulares que dificultam a questão da busca, da adesão, do tratamento daquele usuário que tem sofrimento mental, né? E aí, com a pandemia, a gente tem vários impactos na saúde dessas pessoas. Porque o isolamento social, ele limitou a questão da troca do afeto. Ele causou um rompimento dos papéis socioocupacionais dessas pessoas. E aí essas pessoas começaram a gerar respostas ocupacionais se não sabe, que a gente não sabe se adaptaram ou não a esse isolamento. Muitas pessoas não adaptaram, tanto que a gente está vendo várias festas, vários pompares aí, e grandes movimentos que teve, várias aglomerações, os movimentos de campanhas políticas que teve agora também. E essa pessoa que está no isolamento social, que tem esse papel socioocupacional e esses vínculos quebrados, ela tem que gerar uma resposta ocupacional adaptativa. E ela entra em desequilíbrio ocupacional também. E ela potencializa também os gatilhos mentais. Uma pessoa que tem gatilho para sofrer um transtorno, esse gatilho ele vai ser mais potencializado ainda devido a essa questão de rompimento de papel dele. A gente também tem uma questão da negligência histórica do país com a saúde mental, que a gente tem que ver desde a reforma psiquiátrica até os momentos atuais, eles estão acabando com serviços, com centros de atenção psicossocial em vários lugares, e a gente tem a criação que está vindo, são as comunidades terapêuticas, que elas estão sendo lideradas por religiosos. Então, o tratamento, a maioria das vezes, era o tratamento pregado por Pinel, lá, bem antigo, que era aquele tratamento moral, então, laborista, tipo, vou estagnar numa atividade, vou traver numa atividade ali para ele sair de um mundo, não importa a crise de abstinência daquele usuário, não importa o sofrimento mental dele, eu quero estar ele trancado numa comunidade terapêutica para ele não ter o acesso ao uso de álcool e outras drogas. Pelo que eu entendo é isso. E aí também a gente tem a questão dos rótulos que impedem ou dificultam essa questão do tratamento, que é isso, pobre não pode ter depressão, preto não pode ter depressão, depressão é doença de rico, e por aí vai essas questões rotulares que dificultam que essas pessoas se expressam um pouco sobre essa sua saúde mental, que falam sobre seus problemas emocionais e que procurem também um serviço de saúde, né? E aí, uma importância para chamar a atenção, que aí também esse isolamento trouxe algumas coisas positivas que é bom a gente chamar, que é a importância do autocuidado da gente. Porque, querendo ou não, a gente teve que criar meios e estratégias para a gente poder não estagnar no tempo, não entrar em sofrimento mental. A gente teve que assumir outros papéis ocupacionais, a gente teve que começar a levar o trabalho para casa, os estudos para casa, e aí mudou, a gente mudou os papéis que a gente executava dentro da sociedade. A gente teve quebra de vínculos afetivos, a gente começou a utilizar outros meios para a gente encontrar outras pessoas para conversar, né? E aí é importante que os profissionais ele trabalhem essa questão do ajuste ocupacional. A gente teve que fazer esse ajuste ocupacional, a gente teve que levar esses trabalhos para casa.
A gente teve que dar novas funções para nossos filhos. A gente teve que ficar mais próximos das pessoas que às vezes a gente nem tinha tanto vínculo, porque só dormia junto, levantava, ia trabalhar, voltava e dormia junto e jantava, e por aí vai. Então a gente teve esses ajustes ocupacionais. E a gente também teve um meio que a gente, cada um por si, quem não pôde estar buscando ajuda do profissional, aí a gente tenta equilibrar essa questão de como a gente tem lidado com essas situações em tempo de pandemia. Como a gente tem lidado com essas situações de estresse, como que o serviço de saúde tem lidado com isso, porque a gente sabe que o serviço é precário, e a gente tem um governo que ele a todo tempo ele dificulta o acesso da população a esses serviços também, né? E aí, alguns limites para provocar, principalmente quem é profissional da saúde, mas serve para outras pessoas também que podem estar assistindo, que é que todo mundo aqui, principalmente eu estudei 5 anos na UNB, eu não tive uma aula sobre saúde da população negra. Então, a gente está trabalhando, está formando em universidades públicas, onde a gente deve retornar nosso serviço ao público, principalmente nesses projetos de extensões, nos estágios e tal, e a gente não tem uma disciplina sobre isso, sobre saúde da população negra. Não tem conhecimento sobre isso, não tem conhecimento sobre essa política. E aí também, historicamente, as profissões da gente, ela não foi pensada e nem foi organizada para tratar as dores da população negra. Porque antes era elite que tinha acesso ao médico. Antes era elite que tinha acesso ao enfermeiro, acesso a um dentista. Nossas profissões não foram criadas para tratar essas dores, não foram criadas, pensadas para tratar essas dores. Principalmente essas dores das minorias, né, dos indígenas, das comunidades vulnerabilizadas, né? Porque até então, pelo menos o que eu entendo aqui um pouquinho sobre a saúde da população negra, esse serviço, o que eles buscavam era curandeiros, eram benzedores, eram parteiros. A gente não tinha acesso a esses profissionais de saúde. Só com a criação assim, do SUS, a criação do SUS que foi efetivada mesmo, essa criação de serviço de saúde público, universal, equânime e integral. E aí eu trago alguns dados sobre a saúde mental no Brasil, que é uns dados da OMS. Ela fala que 18,6 milhões de pessoas no mundo sofrem de um transtorno de ansiedade no mundo. E aqui o Brasil está no 4º lugar no ranking de pessoas com depressão no mundo, gente. E aí uns dados do Ministério da Saúde também falam que entre adolescentes e jovens negros, na faixa de 10 a 29 anos, há um crescente índice de suicídio. E esse risco aumentou e foi de 45% maior entre negros do que entre brancos, para você ter ideia. Tanto que a gente aumentou, tanto que a população negra tá sofrendo com essas questões da pandemia, dessas questões de desemprego, de acesso ao serviço de saúde e de educação. E aí algumas provocações que eu trago também, que é que a gente tem os transtornos mentais mais comuns na população negra, que são mais frequentes a psicose e os transtornos mentais comuns, como eu havia citado, a questão do racismo internalizado, né, da questão da identidade étnico-racial desvalorizada ou negativada, o abuso da questão de álcool e outras drogas, né, e aí, apesar desses números que eu trouxe, é minoria que consegue tratar suas dores, por conta dessa estigmatização da doença, né? Ser doença de fresco, doença de risco. E aí também tem a questão de como o processo Brasil foi construído, porque na hora da construção, ninguém chamou pessoas negras para construir o Brasil, construir as políticas públicas de saúde, não. Ninguém chamou. E aí a gente também vê que muitas pessoas elas não sabem dizer o que sentem, não sabem dizer a dor que sente, porque a dor ela é subjetiva, mas as pessoas não sabem dizer ou tem alguma questão que trava para que ela demonstre que ela está em sofrimento. Porque elas não sabem também nomear esse processo de dor. Porque, por exemplo, Dona Joaquina, ela não pode sofrer, porque ela tem que sair da casa dela para sustentar, para ir trabalhar, com risco de pegar o coronavírus, voltar e tratar dos filhos dela. Para ela não tem tempo de sofrer, não permite. Essa questão da vulnerabilidade, da estratificação social, ela não permite que essa pessoa sofra. Porque para ela, eu não posso sofrer, porque senão meu filho vai passar fome e meu filho vai morrer de fome. E aí, então ela escolhe não sofrer, não sabe nomear esse processo.
E aí a gente tem, enquanto profissional de saúde, enquanto pessoa, a gente tem que facilitar esse processo e fazer esse reconhecimento também. E aí, como que deve ser nossa abordagem diante dessa população, né? A nossa abordagem tem que ser de apoio psicossocial, uma abordagem psicossocial, multidisciplinar, principalmente porque o paciente não é só meu, o paciente é de uma equipe de saúde, o paciente ele tem uma família, ele tem uma equipe ali que ele vai vincular, e aí a gente trabalha em redes, é questão de trabalhar em redes. Eu vou acionar a polícia para alguns casos, eu vou acionar o conceito tutelar para outros, vou acionar uma ONG para outro, vou acionar uma comunidade terapêutica para outras coisas, é conhecer os serviços locais daquele lugar também, né? E a gente tem que trabalhar as atitudes e considerar o sentido desses comportamentos dessas pessoas. Como que essa pessoa age, como que essa pessoa está ali, fazer contratualização com esse usuário que está ali para a gente, que está à beira de um suicídio, contratualizar mesmo para a gente tentar resolver no mínimo de tempo possível a situação de um usuário. A gente tem que promover também a questão da prática de olhar para si e se incluir no contexto dos problemas sociais que a gente vive. Porque não adianta eu levantar ali cedo, ir para um hospital para tratar um usuário, se eu não enxerga aquela pessoa que está numa situação de rua, que está ali debaixo do meu prédio com fome. Não adianta. Então a gente tem que olhar essa questão do contexto, colocar no lugar das outras pessoas, ter empatia e ver essa questão do contexto de problemas sociais, né? E aí também eu tenho que fazer essa questão da associação da informação sociopolítica e a vivência e consciência de si e do outro. Tem que ter consciência do que eu posso ajudar, do que eu posso promover para aquele usuário, o que aquele usuário ele pode ajudar também. Então, é essa questão de ter empatia, de sensibilizar usar uma palavra aqui que é muito, muito feia, mas com a miséria que o outro está vivendo, sabe? Porque, como eu falei, não adianta você sair de casa e atender um usuário lá numa unidade de saúde se você não olha para aquele usuário que está ali na sua porta de casa lá pedindo comida, passando fome, e por aí vai. E aí, na hora que eu for fazer esses atendimentos a esses usuários, à população negra, eu tenho que entender também se é uma população negra urbana, se é uma população negra ribeirinha, se é uma população periférica, em situação de rua. Eu tenho que ver também se é uma população privada de liberdade, se é uma população quilombola, cigana. Tem que olhar para as questões de gênero, identidade, orientação sexual também. Tem que olhar todas essas questões do contexto, porque uma realidade ela é diferente da outra. Então tem que trabalhar com essa visão aqui. Uma população é diferente da outra também. E aí os avanços e desafios que a gente tem pela frente, eu falo não só para a saúde da população negra, mas para combater violência, para formular política, para a gente ter uma diminuição na questão da vulnerabilidade, nas desigualdades sociais. A primeira é combater a questão do racismo estrutural, que a gente tem vivenciado diariamente a questão do racismo estrutural. Eles causam um grande impacto, e eles comovem pessoas. Por exemplo, um caso para mim que eu fiquei chocado foi o caso do Carrefour, lá onde o negro ele foi espancado, depois asfixiado até a morte. E ali eu vi muitos discursos assim nas reportagens que, mas ele tinha tantas passagens na polícia, ele já foi preso por isso. Mas na hora que ele estava sendo espancado ali, os seguranças eles não tinham uma ficha da polícia para poder espancar eles. Eles não tinham, não conheciam aquela pessoa. Então aquele espancamento ali foi por cor, gente. E é isso que a gente tem que enfrentar nesse momento, essa questão de combate à questão desse racismo estrutural, essas desigualdades sociais. A gente também tem que ampliar o acesso dessa população aos serviços de saúde mental no SUS. Dentro das UBSs, dentro dos CAPs, dentro das residências terapêuticas, dentro até mesmo da comunidade, fazer parceria mesmo. Utilizar as questões de mapeamento das redes para saber quais serviços onde eu vou referenciar e contra-referenciar esse usuário lá, né? Também utilizar a questão da interseccionalidade, articulando principalmente a questão de raça, gênero e classe social. Porque se a gente utilizar a interseccionalidade, a gente consegue balizar os problemas e elaborar políticas em cima desses problemas comuns. Outra vez que eu coloquei, utilizar a interseccionalidade na elaboração de políticas públicas de saúde,
visando tais contextos e os grupos minoritários, que são os grupos que principalmente são negros, que a maioria dá para a gente ver, principalmente quem estuda na UNB de Ceilândia, a gente faz projeto no Sol Nascente, dá para ver como que é a população vulnerável e as características de raça e cor também, né? E a gente tem que produzir e publicar sobre essa temática, porque os estudos estão escassos, a gente tem que mostrar que a gente está ali, que a gente é um povo específico, que a gente é um povo que precisa de combater o racismo estrutural, o racismo dentro do serviço de saúde, porque mesmo você sendo profissional lá dentro, você sofre racismo. Então a gente tem que combater e se auto-rever as nossas atitudes. E outra questão que a gente tem que trabalhar é essa questão da desconstrução desse processo de miscigenação e da questão da construção da identidade dessas pessoas. Por exemplo, como que eu posso ajudar? Eu posso trançar o cabelo da minha amiga ali que está passando por uma transição capilar. Eu posso conversar como que funciona o movimento negro, como que a gente tem de política, como que funciona o racismo, e por aí vai. Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir, para provocar um pouco. Eu acho que deve surgir algumas perguntas aí. Eu não falei o tempo que vocês pediram, não, eu fui mais rápido, mas acho que é isso. Tranquilo, Diálogo, foi incrível. Eu não sei se eu tô travando, porque aqui tá chovendo, a internet fica péssima. Mas eu achei muito legal a parte que você falou, né, de pessoas negras não podem estar em sofrimento mental nunca, né? Porque a gente vê meio que como se fosse... Como se pessoas negras mesmo não pudessem estar fracas, não pudessem mostrar fracas. E quando elas vão procurar um serviço de saúde mental, quando acontece, assim, são raras as situações, a gente se depara com profissionais que não sabem identificar situações de racismo também, justamente pelo que você falou, que a gente não tem contato com esses conteúdos na universidade. Então, eu acho muito importante, assim, a gente ter espaços como esse para falar, assim, sobre isso. É muito importante mesmo, são espaços de resistência. E se vocês tiverem algum comentário, dúvida, pessoal, coloquem no chat. O formulário de presença já está no chat também. E é isso, vamos esperar alguma dúvida aparecer aqui. Se vocês quiserem falar no microfone. Oi. Oi, Ana Laura. Oi. Eu só queria falar que eu fiz um trabalho recentemente que fala sobre como alguns países lidaram com as crises da pandemia, né? E eu analisei 2 países, que foram Moçambique e Nova Zelândia. E são realidades totalmente diferentes. Enquanto Moçambique está tendo falta de teste, está tendo muita gente infectada, não tem uma unidade básica para 1.000 habitantes, sendo que a distribuição, né, pelo território. E enquanto se você analisa a Nova Zelândia, você tem tudo. Tem a vantagem territorial de poder fazer uma monitoração das barreiras melhor, para não deixar ninguém entrar. Tem dinheiro, tipo, pega aqui dinheiro, vai lá, tá sobrando. E é muito discrepante essas realidades. E é isso. Eu tava lendo um trabalho também, lendo como que se dá esse processo de miscigenação, de acesso à educação, de acesso às desigualdades sociais entre pessoas que são negras aqui, né? E aí a gente vê no Brasil, eu tava lendo um estudo sobre educação, principalmente. Nos Estados Unidos, a gente vê que as desigualdades sociais, os negros lá é totalmente diferente da realidade do que vivem os negros no Brasil, né? E é isso, né? A questão de como que como que são formuladas essas políticas, a construção do processo de formação desses países, eles têm influenciado na questão da nossa questão enquanto identidade racial, enquanto pertencente a um determinado povo, né? A gente vê essas desigualdades bem marcantes, que nos Estados Unidos, o índice de pessoas que têm nível superior que são negras são praticamente de 3,7% maior do que aqui no Brasil, parece. Se eu não me engano, posso até verificar depois essa informação. Mas essa questão de como que a gente tem trabalhado, né?
E aí, é igual uma entrevista que eu estava vendo do Emicida também, com a Débora Diniz, que rolou esse ano, de que em 20 anos de cotas sociais, a gente conseguiu ter mais negros na universidade, né, matriculados nas universidades, e começar a produzir um pouco sobre isso. A gente precisa dar uma alavanca na questão da produção, porque tem poucos estudos, principalmente voltados para a área de saúde, né. E aí, quando lançaram essa questão de cotas, aí surgiu aquele papo, tá tomando meu lugar, mas ele estudou no mesmo lugar do que eu. Aí vem essa questão de racismo reverso, que é uma coisa que eu acho bem feia, porque não teve escravidão reversa também. E a gente vê o tanto que a gente consegue evoluir, mas o quanto que a gente está desigual também nessas questões de ser as pessoas que mais morrem no Brasil, de ser as pessoas que estão mais encarceradas no Brasil, de ser as pessoas que mais sofrem violência no Brasil também. E por aí vai, porque tem essa questão de estigmatização da construção, de que negro é forte, negro não pode sofrer, negro é viril, tem toda a questão, assim, desde a questão de força, de sexualização, de hipersexualização da identidade do negro e da mulher negra também, até essas questões do racismo internalizado e do racismo estrutural que é presente na sociedade hoje, que causa muito a questão do sofrimento mental. Mais algum comentário, pessoal? Podem mandar aí no chat. Eu gostei muito desse comentário dele, né, do seu comentário, Arli, porque isso interfere diretamente na saúde mental da população, né? Porque a sociedade já espera essa fortaleza, né, da população preta. E aí, desculpa, gente, peraí. E aí roubam da gente até o direito de sentir, né? De sentir dor, de sentir tristeza. E isso interfere de uma forma que atravessa mesmo as emoções da população negra. É o que eu falei, né? É assim, eles não permitiram a gente sentir dor, não permitiram a gente entrar em um estado de sofrimento mental. E também tem a questão de como foi construída a sociedade, isso não permite que a gente sofra. Porque a gente tem que estar trabalhando ali para tratar da família da gente, para a pessoa não morrer de fome, trabalhando para não faltar um gás dentro de casa. Eu tenho que estar trabalhando para não faltar uma energia dentro de casa, para dar comida para os meus filhos. Eu lembro bem de um paciente que eu atendi, e aí eu pude ver que ele era um paciente negro, e ele estava do sol nascente, ele tinha um diagnóstico fechado de hanseníase. Eu fui fazer reabilitação com ele. E aí, toda vez que eu ia fazer a avaliação neurológica com ele, que era mensalmente, eu via que as dores que estavam ali presentes era totalmente diferente das dores da hanseníase. Ele estava entrando num sofrimento psíquico danado. Tipo, a situação que ele vivia ali dentro daquele território fazia que a dor mental dele, o sofrimento mental dele aparecesse mais do que o sofrimento físico causado pelaquela doença, né, pelaquela patologia. E aí, quando eu fui entrar em detalhe, conversei, chamei assistente social para poder atender comigo, a gente foi ver que ele era uma pessoa que ele teve que vender a geladeira para poder pagar o aluguel, tinha uma filha dentro de casa e não estava conseguindo nem prover alimentação para ela. Então, aquilo ali causava um sofrimento nele bem maior do que a dor física que a hanseníase causava. E aí a gente não tinha parado para olhar. Quando eu parei para olhar, eu falei, gente, tem outras coisas, o contexto influencia muito nessas questões quando a gente vai olhar o usuário, né? E aí também tem lembro bem que aí eu nunca tinha presenciado, nem visto ainda no início do tratamento que ele fazia uso de álcool. E teve um dia que ele foi me solicitar tipo um formulário para fazer passe livre, para fazer as consultas dele e tal, que tinha ambulatório de Hanse lá na Asa Sul, lá no Hospital Dia. Voltar, então gastava muito dinheiro, 2 ônibus para um usuário sair de São Nascente que não tem nada para poder ir lá, né? E aí eu vi que ele estava fazendo uso de álcool, mas eu também não podia criticar que ele estava fazendo uso de álcool por conta da realidade que ele estava vivendo. Aí, tipo, a gente juntando os paradigmas. E aí o que eu pude fazer ali? Falei, vamos bater um papo com o residente da farmácia, olha, eu não vou criticar seu uso de álcool, mas eu vou explicar o que o álcool faz no seu organismo junto com a medicação da hanseníase.
para deixar ele alerta para aquela demanda, né? Aí foi uma reunião bacana, mas aí a gente conseguiu abordar os contextos. Aí eu falo assim, essa diferença de você vivenciar realidades diferentes, de você estar ali, poder lidar com esse usuário de maneira integral, com vários profissionais, você consegue um êxito maior no atendimento, você consegue enxergar ele de outra maneira. Enquanto eu não parei para perguntar como que era na casa dele, eu sabia se a dor dele, eu acreditava que a hanseníase dele tá avançando, tal, ele vai ficar com sequela. Aí fui ver que essas dores que ele sentia eram mais dores emocionais, dores psíquicas, do que dores físicas, né? É a questão de que a sociedade também, ela não permite você sentir dor. A sociedade está ali, ele tentou tapar a dor dele com a questão da hanseníase. Quando eu fui ver a realidade, foi que a sociedade, ela adoece a gente. A sociedade, ela adoece a população pobre, e a gente não pode demonstrar aquilo em momento nenhum. Porque eu estou ali, estou trabalhando, tenho uma vida, aí fica aquele estigma de que, eu tenho uma vida, eu não posso reclamar que eu tenho uma vida melhor do que outra pessoa. Se a gente não conhece a realidade, é questão de tornar o problema para si e ver a realidade que a gente está ali ao nosso redor, né? E provocar mudanças. A Thaís mandou no chat, falando que ela é estudante de psicologia, ela gostaria de saber um pouco mais sobre os impactos e as estratégias de enfrentamento da Covid-19 específicas para a população negra, dada a sua vulnerabilidade no sentido de acesso a políticas públicas. Então, pelo que eu pesquisei e pelo que eu estava fazendo levantamento, que minha proposta de mestrado é trabalhar a questão da determinação social no processo de exposição a esses dos usuários em situação de vulnerabilidade a contrair o Covid, né? Tipo, como que esses usuários ele está mais propenso a contrair o Covid? Esses usuários estão em situação de vulnerabilidade. Quando eu pesquisei na literatura, eu não vi nenhuma política pública, nenhuma política afirmativa de que tem um tratamento específico para a população negra. Se tem uma abordagem específica. É o que eu falei, o único conhecimento que a gente tem de literatura, de política formada, é a questão da Política Nacional de Saúde, de Atenção Integral à Saúde da População Negra, né? Que a gente tem que criar mecanismos, criar grupos de estudo para a gente poder trabalhar nisso. Eu vi um artigo publicado pelo grupo da Abrasco, nesse ano, que ele fala que uma das principais ferramentas que eles levantaram assim, para utilizar, um grupo de trabalho da Abrasco, que eles levantaram para essa questão do enfrentamento à pandemia do coronavírus, foi a questão de combate ao racismo estrutural, né, dos racismos nos serviços de saúde também. E aí a gente teve outra questão que eu estava lendo uma entrevista, que é até de uma psicóloga, que ela é mestranda em raça, alguma coisa assim, acho que até do Rio de Janeiro, e eles criaram uma questão dessa questão de reconhecer se essa pessoa está em sofrimento, é um grupo que eles têm de atendimento, de como que essas pessoas estão lidando com esse sofrimento, e elas estavam oferecendo atendimento online, antes era presencial, mas com essa questão de isolamento social, eles começaram essa questão do atendimento online, mas é igual eu estava falando, nem é toda pessoa que está ali que tem uma condição de ter acesso a um celular, a um serviço digital, para poder acessar esses serviços que estão sendo oferecidos remotamente, que é o apoio psicológico que eu tinha lido. E aí, uma das iniciativas que eu fiz foi essa, outras foram a criação de blogs no Instagram. Tem um link, depois eu posso até mandar aqui para vocês, que é o link que eles falam sobre esses projetos. Uma é a questão da questão do Instagram, que acho que foram 4 ou foram 3 iniciativas que eu vi, que trabalham a população negra nesse tempo de pandemia. A Jéssica mandou no chat aqui. Eu fico pensando que por conta desses estereótipos, não só da sociedade, mas também não nos permitimos sentir dor, se perceber doente, reconhecer o sofrimento. Isso dificulta muito nossa procura ao atendimento. Exatamente, que eu falo assim, tipo, porque você tá doente também vem nessa questão do sentido de negativo. Vem as questões dos anseios, se eu tenho acesso ao serviço de saúde ou não. E
Deixa eu só ler o comentário dela aqui, que aí eu vou falando. E aí que vem essa questão, por exemplo, um grande desafio que a gente enfrentava, por exemplo, eu não posso pegar atestado para não poder, para faltar o trabalho, que eu possa ser dispensado. Aí eu não me permitia sentir doente, eu ia para o serviço para poder trabalhar, porque eu não podia pegar um atestado, porque senão eu seria demitido. Tem toda a questão dessa construção, de como eu construo faço a construção do meu processo de saúde e doença, como que eu lido com essa questão do adoecimento, e como que eu vou buscar esse serviço de saúde, porque muitas pessoas têm o serviço de saúde, reconhecem o serviço de saúde. Por exemplo, a população em situação de rua, a gente tem os consultórios de rua, consultório na rua, aliás, e aí essas pessoas são atendidas só ali, mas elas não sabem, ou sabem e não procuram, tem a questão da estigmatização também, e aí a questão do despreparo profissional para lidar com aquele usuário. Tem muito essa questão também, tipo uma via de mão dupla. Será que eu vou ser atendido? Será como que eu vou lidar com isso? Eu fui para uma consulta de rotina esse ano aqui, não era porque eu estava doente, era uma consulta de rotina. E aí o médico, na hora que eu entrei lá, ele só virou e não me deu bom dia, não perguntou meu nome, não perguntou se eu estava bem, só perguntou o que eu queria. Então, a maneira como a gente profissional tem lidado com esses usuários, com as demandas desses usuários, também pega muito, porque eu, enquanto usuário ali, eu peguei e falei assim, não, você nem me deu bom dia primeiro, aí eu me identifiquei enquanto profissional de saúde. Na hora que eu me identifiquei enquanto profissional de saúde, ele me tratou melhor. Mas os outros usuários, tipo, a gente tem uma perca de uma adesão, aqui a gente tem uma estratégia de saúde da família. Aqui são 600 habitantes. Tem um enfermeiro, vem um médico uma vez na semana, tem auxiliar e tudo aqui. Só que aí, antes desse ano, a gente tinha uma adesão maior. Mas esse ano, devidamente essa questão de ter colocado um médico, um enfermeiro aqui, que eles não têm essa questão do atendimento humanizado, um atendimento integral, as pessoas começaram a afastar. Aí, tipo, não é por conta da pandemia, não é por conta disso, eu senti, assim, desde o ano passado, assim, um pouquinho, que as pessoas estavam reclamando do atendimento. Falei, gente, faz ouvidoria, mete o pau, tem que esbagaçar. Porque se a gente não... Uma das grandes armas que a gente tem de enfrentamento para poder lidar com essas situações, principalmente no serviço de saúde, é fazer ouvidoria. Faz ouvidoria, faz reclamação, porque se fazendo, as pessoas têm que parar, está acontecendo alguma coisa, a gente tem que mudar nosso atendimento. Nosso atendimento não está sendo integral, como é previsto no SUS. E é isso. Com certeza, eu gostei muito da sua fala e o fato da gente orientar também como que a população pode estar estando em um lugar legítimo que vai poder trazer uma melhoria ali para ela, né? Como que faz ouvidoria, como que funciona essa questão mais burocrática, porque é um conhecimento que não é popularizado e que é super importante. Quando eu morava em Ceilândia, na UBS 2, tinha uma médica chamada Jerusa, e ela era, nossa, super antiética, não tinha um olhar humanizado, né, pautado na integralidade e tudo, e começou a afastar a quadra 2, né, quadra 2 e 4 da Ceilândia, ali da parte onde a gente era atendido. E aí eu lembro que eu conversei com a agente comunitário de saúde, pedi para estar envolvendo a população nessa estratégia de como fazer uma ouvidoria, né? Como que a pessoa pode estar levando até para o conselho mesmo, para as reuniões, porque a população de Ceilândia é uma população muito engajada politicamente. E não passou assim um semestre, ela foi expulsa de lá. Ela era da pediatria e ela não tinha um olhar assim, sabe, humanizado. E isso afastou demais a população e interfere demais na saúde, né, da gente. Então, assim, de estratégia, eu fiz o meu TCR, o trabalho de conclusão da residência, ele foi feito com profissionais de estratégia de saúde da família que eram apoiados pelo NASF 8, então foram feitos em 3 unidades básicas de saúde. E aí rolou e eu só fiz com médico, enfermeiros e agente comunitário de saúde. E aí minha grande questão era descobrir como que os profissionais de saúde, eles identificavam uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Maioria dos profissionais, em maioria médicos e enfermeiros, eles só reconhecem uma pessoa em situação de vulnerabilidade se ele não tiver dinheiro para fazer uma compra. A maioria liga essa questão de vulnerabilidade a uma questão financeira.
E aí, quando eu fui conversar com os agentes comunitários de saúde, porque eles estavam de verdade dentro da casa, eles faziam a visita domiciliar, eles conheciam o território, eles souberam me responder melhor. Então, essa vivência de estar lá no território, conhecer o território, conhecer a vulnerabilidade do outro, se colocar no processo de construção do outro, é que faz eu entender melhor como que funcionam esses processos de vulnerabilidade. Que em maioria das nossas populações em situações de vulnerabilidades são populações periféricas e pretas. Mesmo que tenha essa questão do negacionismo da identidade, da raça, a gente vê que está presente ali no nosso território. Então, se eu, enquanto médico e enfermeira, eu não sair da unidade básica de saúde, pelo menos um dia para conhecer Dona Joana, que sai de lá 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, chega 9 horas da noite, conhecer a realidade dela, conhecer os filhos dela, o marido dela, eu não vou entender nada qual é a demanda da Dona Joana. Eu não vou entender nada, porque a maioria também tem essa questão de que quem mais procura o serviço de saúde são as mulheres. Se as mulheres saem para trabalhar, os homens ficam lá cuidando de casa, ou vai trabalhar, ou vai fazer o consumo de álcool e outras drogas. A gente não tem um acesso ao serviço de saúde ali que chega ali para eles. Realmente muito importante. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, eu acho que já tem várias pesquisas que falam que quando você, acho interessante falar que quando você é atendido por um profissional da saúde que também é negro, você sente menos dor e menos medo de que você chegar ali e ser atendido por um profissional da saúde que é branco. E eu já passei por várias situações assim, e você não acha muito, tipo, eu quero ir na ginecologista. Você já chega lá meio com receio, sabe? Eu passo bastante por essa situação e é bem interessante você falar isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente já pode finalizar. Então é isso, eu acho. Muito obrigada, Guiarlen, pela presença, por ter topado estar aqui com a gente. Foi muito proveitoso, né? Acredito que todos tenham gostado. É muito importante a gente ter esses debates assim, enquanto estudante, né? E é isso. Muito obrigada, gente, pela presença também. Muito obrigada, Guiar. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre isso, né? Que foi, eu acho que fez falta para minha formação aí durante esses 5 anos de UNB, foi essa questão de trabalhar a questão da política nacional de saúde, de atenção integral à saúde da população negra, né? Que a gente não vê e acho que é o momento da gente poder colocar em pauta, da gente provocar os estudantes, da gente provocar as pessoas para essa mudança radical que a gente tem que fazer, né? Combater essa questão do racismo estrutural, combater essa questão do racismo no serviço de saúde, dentro das universidades, porque a maioria dos professores que a gente tem. Eu conheci 3 professores negros dentro da universidade, uma foi minha orientadora, que eu aprendi bastante com ela, e foi através dela que eu fui me apresentando os textos, apresentando disciplina, no último semestre aí, que eu fui me declarar como negro. Acho que quando a gente afirma essa questão da auto-identidade, da auto se declarar como negro, a gente começa a potencializar isso dentro da gente, começa a transformar isso nos lugares onde a gente passa também. Porque se eu estou dentro de um território, eu fiz residência, estou lá enquanto profissional de saúde, pro SUS, eu tenho que começar a olhar isso também. Então, acho que ter assumido essa questão da identidade racial enquanto negro, e depois estar ali no serviço de saúde, eu pude aproveitar bastante, ensinar e aprender bastante muito sobre isso, porque a gente tinha educação em saúde. Então, a gente falava sobre essas situações também. Eu queria agradecer o convite e estou por aí, se vocês precisarem de alguma forcinha. Eu fiz um curso, Gui, pelo UNASUS, e o certificado veio da Fiocruz. Eu achei ele maravilhoso, sobre a Política Nacional de Saúde Integrada da População. Indico para a galera, quem quiser fazer também, é muito bom. Então, tem uma secretaria dentro da Secretaria de Saúde, tem um departamento específico aí em Brasília, que fala sobre as populações vulneráveis de atenção à saúde especial. Por exemplo, tem a população cigana, a população quilombola, tudo dentro desse núcleo, fica no DESF,
Acho que chama GAS-PVP, Gerência de Apoio à Saúde, Vigilância, é alguma coisa assim, é GAS-PVP o nome. Fica lá na COAPS, na Coordenação de Atenção Primária à Saúde, e a secretaria fica lá dentro. E a gente também não tem conhecimento para poder acionar essas pessoas que estão lá dentro. É onde fica o serviço de práticas integrativas também, de saúde prisional, e é lá onde que a gente pode provocar mudança. Além disso, a gente pode provocar lá também. Show. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Muitos elogios aqui no chat. Foi incrível, foi ótimo, muito bom. E muito obrigada novamente pela participação de vocês e pela presença do Yarlen aqui. Obrigada, gente.